Olá pessoal, eu quero fazer aqui um breve comentário sobre esse acontecimento recente aí do Dia da Consciência Negra, essa missa realizada, essa missa afro, né? É o seguinte, eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam, eu queria comentar com vocês. O rapaz que estava filmando, os católicos que estavam ali para alertar o padre, né? Pedir para o padre que aquilo não fosse feito, né? Que aquilo viola, né, a liturgia da igreja, que é própria, que é solene, que a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja ordeira, tem suas regras, as coisas não podem ser tiradas da cabeça do padre, a revelia da igreja, né? Só sob pena dele fundar uma outra religião com outros seguidores, como a gente vê muito acontecendo no protestantismo, né? A pessoa não concorda com aquilo que a igreja coloca e vai lá e faz da sua própria cabeça as coisas como ela acha que devem ser feitas. Então não são católicos, né? São pessoas que estão ali, mas na verdade são protestantes, estão protestando contra o sistema que a igreja já colocou e tem como certo, né? Como diz o cardeal Sara, né, que é o responsável pela liturgia no Vaticano. Ele diz que ele é africano, né, um cardeal negro, e ele diz que ele sendo africano não vê a menor necessidade da liturgia se adaptar ao povo africano, porque não é Deus que desce a nós para nos satisfazer, nós é que devemos ascender com Deus através da igreja. Então, na verdade, de forma nenhuma precisa ser modificada, né? Os povos precisam ser evangelizados. Então, o ponto que eu percebi ali foi o seguinte: ele querendo o tempo inteiro jogar aqueles que estavam ali pedindo para que a coisa seja feita conforme a igreja, ele estava chamando aquele pessoal de anti-Papa Francisco. Vocês repararam nisso? Ele estava dizendo assim, vocês são contra o Papa Francisco, esses aí são os que obedecem só o Bento XVI. Porque o Bento XVI foi o homem da congregação da doutrina da fé que defendeu fortemente a tradição da igreja. Então eles estão botando os tradicionalistas, que na verdade todo católico autêntico é tradicionalista, por quê? Porque a tradição da igreja, o magistério da igreja, né, e o evangelho dado pelo próprio Cristo, que é a nossa raiz, é a nossa tradição, estão querendo dizer que o Papa não é tradicionalista. Eu troquei em miúdos, eu fui logo direto no ponto. Eu falei assim, bom, se ele está dizendo que nós que defendemos uma fé autêntica somos contra o Papa Francisco, ele está querendo dizer que o Papa Francisco é contra quem defende uma fé autêntica. E para mim ele é implícito e claro como clareza solar, como a gente fala muito em direito, né? Com clareza solar, ele está querendo jogar os católicos contra o Papa. Para mim é simples assim. Porque o Papa não autoriza nada disso, ele não bate palma para nada disso. Até onde eu soube, a questão da liturgia dos povos amazônicos, né, que é pediram para uma adaptação ser feita lá no instrumento Labores, e o documento final a gente ainda está aguardando, mas isso ainda, o Papa encaminhou o cardeal Sara, que é um homem reto na defesa da liturgia, né, nos procedimentos litúrgicos. Então eu não tenho a menor dúvida de que está em boas mãos essa discussão e que o Papa é totalmente obediente ao que os outros papas já falaram. Ele só está seguindo uma linha, vamos dizer, mais franciscana assim, de defesa da natureza, mas eu também acho que aí tem um grande insight dele. Porque o globalismo, os poderes que estão por trás desse movimento do poder global, eu já citei aqui o livro do Sanaúra, né? Poder global, religião universal, querendo criar uma religião sincretista, esse sim, estão usando, vamos dizer, instrumentalizando o magistério da igreja, o ensinamento da igreja, por exemplo, na Laudato Si, para servir o quê? A interesses escusos, interesses políticos, interesses de distorções da realidade, que a igreja não ensina isso. Então eu me dei o trabalho, eu estou aqui estudando há dias a Laudato Si, porque eu estou fazendo anotações, são mais de 200 parágrafos, eu estou no 118, e eu quero fazer vários vídeos sobre ela, porque esse é o assunto do momento, né? A evangelização, o ecologismo, a ecologia integral, que o Papa nada mais ele traça como algo que é posto para o ser humano como o amor, a expressão do amor de Deus. E o ser humano não é um dominador destruidor, o ser humano é o depositário fiel dessa grande graça que é a natureza. Então nos cabe uma postura equilibrada com relação à natureza, com relação ao próximo, que também é criatura. Então ele está querendo dizer que uma ecologia integral é uma ecologia que se interessa pela natureza e pelo homem. Quer ver um exemplo? O parágrafo 118, que é esse último que eu li agora há pouco. Não haverá uma nova relação com a natureza sem o ser humano novo. E a gente sabe que o ser humano novo é um ser humano que se volta para Deus, que vive conforme a lei de Deus,
né, que se arrepende dos seus erros, pede perdão a Deus através do sacramento da confissão. A renovação do ser humano não está em todas as religiões. A renovação do ser humano está nos sacramentos, que é a presença visível de Deus na terra. Presença visível de Cristo, que é a presença visível de Deus, é o sacramento. Um antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo. Ou seja, porque o ser humano muitas vezes não vê nada além dos seus próprios interesses econômicos, políticos ou etc. Ele criou nele a possibilidade de até degradar a natureza e degradar o próximo. Ele não está querendo dizer que isso deve ser substituído por um biocentrismo, em que a natureza seja protagonista de toda a humanidade. Então ela vai mandar nisso, vai mandar naquilo, que é justamente a arma, o instrumento que os globalistas estão usando para combater o próprio ensinamento cristão. A começar da saúde reprodutiva das pessoas, né? Dizer que elas têm direito ao próprio corpo, aí entra a questão do feminismo, do aborto e outras coisas mais. Então a gente sabe que tudo isso está interligado e tudo isso é um jogo de palavras. Mas a Laudato Si está me consolando, porque o Papa escreveu em 2015, depois ele falou assim, bom, vamos pegar a maior região, que tem uma região que nem o nosso exército domina, que é a região amazônica, que é imensa, né? Só parte do Brasil, a gente não cobre toda a nossa fronteira da região amazônica, a gente sabe disso, né? Então ele falou assim, vamos buscar aplicar isso num dos lugares que são emblemáticos para a humanidade, que é a região amazônica. Então ele entregou isso, né, aos povos que estão, aos bispos e aos padres que estão envolvidos nessas áreas, e recebeu aquele abacaxi, que agora a gente vai ver como é que ele vai descascar esse abacaxi, mas Carla, tenho plena confiança nele. Olha, ele diz assim, por que não deve substituir o antropocentrismo pelo biocentrismo? Porque isso implicaria introduzir um novo desequilíbrio, que não só não resolverá os problemas existentes, mas acrescentará outros. Obviamente, você vai excluir o ser humano, né, do protagonismo da criação, porque ele é o único que é feito em imagem e semelhança de Deus, e colocar a natureza, é óbvio que o desequilíbrio vai ficar absurdo e pior, né? Vai se impor aos homens regras como se ele fosse o predador da natureza. Em outros artigos aqui, que depois eu vou estudar com vocês, ele vai dizer isso. Não tomem o homem como predador da natureza. O homem só tem que ser um homem novo, como ele está dizendo assim, aqui nesse parágrafo 118 do Laudato Si. O homem tem que ser renovado, porque um homem obediente a Deus é um homem que obedece à natureza, é um homem que olha para o seu próximo, é um homem que divide o que tem, é um homem que divide o seu tempo, que atende os necessitados. Esse é um homem novo, esse é o homem que o Papa quer. Então assim, nós não somos contra o Papa Francisco, nós seguimos o Papa Francisco, nós temos que obedecer o Papa Francisco. Eu venho dizendo isso em vários vídeos, nós católicos temos que dobrar a língua para falar do Papa Francisco. Ele é o condutor da nossa igreja. Nós temos que abaixar a cabeça e respeitar. A obediência é muito mais agradável a Deus do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer pela igreja, porque foi pela desobediência da palavra dele, pela desobediência de uma ordem dada a ele, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja, por exemplo, que o ser humano entrou nessa situação de caos que a gente vive hoje, que é o afastamento de Deus, que é o tal da concupiscência que a gente vive tendendo ao pecado. Então, gente, vamos nos situar no real combate. O combate é espiritual. Eles querem nos jogar contra o Papa. Querem dizer que o católico autêntico tradicionalista não segue o Papa, segue Bento XVI, porque o Papa não é tradicionalista. Mentira! Mentira absurda, tá? Então, o demônio é o pai da mentira. Ouçam o vídeo e vejam se eu não tenho razão. Vou encerrar esse vídeo porque eu disse que o comentário era breve, mas não adianta. Às vezes o sangue da gente sobe por tanta besteira que a gente ouve falar. Só Jesus. Salve Maria, meus irmãos.